Amém, aleluia, glória a Deus. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o nosso Deus, nosso Pai. Saudações a você que está em casa, querido amigo, querida amiga, adolescente, jovem, você de todas as idades, você que está como o pastor Eliezer no Salt Master. Eu ainda não cheguei lá, mas o rio corre para o mar e é lá que nós chegaremos em breve, né? Muito obrigado aqui, Rafael, toda essa banda bacana, por essa ministração. Que Deus possa continuar abençoando o nosso Ministério Salt, Ministérios Adolescentes da nossa igreja. Muito obrigado, Jéssica. Nós estamos falando sobre oração, jovens que oram. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Breno, um dos pastores aqui da Igreja Batista no Jardim Satélite. Lidero nas áreas de família, de células, juntamente com a minha esposa, Cláudia. Temos 2 filhos, o Mateus e o Gabriel. Ainda não são adolescentes, mas também estão aí na expectativa de chegar aqui. Mateus esses dias me perguntou: pai, com quantos anos eu viro adolescente? Eu falei: calma, menina, calma. E para a gente é sempre um privilégio estar com essa turma bacana, né, animada, os nossos adolescentes e também os nossos jovens. É sempre muito legal poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Você que está em casa, aqui a nossa equipe, a nossa banda está aqui, vamos compartilhar com eles, mas com você também. Olha, compartilhe esse link com alguém, com um amigo, com um adolescente, envie aí uma mensagem para que ele possa acompanhar também nesse momento a palavra de Deus que será ministrada ao coração de todos nós, e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa muito ouvir uma palavra de Deus nesse momento. Então encaminhe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece, para que elas possam ser alcançadas também. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, pela oportunidade e privilégio que temos de, reunidos presencialmente ou virtualmente, reunidos em Teu nome, Te adorarmos, Te bendizermos, declararmos que o Senhor é o nosso Deus poderoso. Tem tudo a ver com o Senhor, tudo a ver contigo, Deus. A nossa vida, o que somos, os nossos sonhos, os nossos planos, tem tudo a ver com o Senhor. Com o Senhor queremos caminhar, com o Senhor queremos viver. Queremos, ó Pai, que a nossa juventude, que a nossa adolescência, que a nossa maturidade seja de acordo com o Seu querer e a Sua vontade. E para isso, Deus, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. E por isso pedimos que o Senhor fale conosco quando estivermos em casa, fale conosco através de pessoas, de amigos, fale conosco através da Sua palavra, fale conosco neste momento, Deus, ouvindo a Tua voz através dessa ministração. Que o Senhor me use como instrumento do Senhor, que seja a Tua voz a ecoar nos ouvidos, no coração e na mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos amigos e de todos aqueles que irão acompanhar essa mensagem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, como eu disse, os nossos jovens estão numa série de mensagens, jovens que oram. E isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, ore com Jesus. Ore com Jesus. Querido, olha só, você aí que me acompanha, a oração é uma das principais e mais benéficas ações que o cristão deve fazer. Oração é o combustível. Oração é o que te faz caminhar. Você não consegue levar uma vida saudável espiritualmente se você não levar uma vida de oração. Oração é falar com Deus,
é conversar com o Pai, é se derramar aos pés do Senhor, é estar com o coração aberto para aquilo que Ele vai falar com você, é ter um tempo de comunhão com o Senhor, de conversa, de bate-papo. Sabe esses bate-papos que você manda no WhatsApp, com seu amigo, com a sua amiga, fica até de madrugada, mandando recadinho, manda emoji, manda gif, manda figurinha. Você vai orar com Deus, você vai conversar com Ele, você vai abrir o seu coração, você vai compartilhar aquilo que você está pensando, você vai compartilhar o que está acontecendo com a sua vida. Isso é orar, e essa é uma das ações principais. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, ele é bem simples, claro e direto, quando ele recomenda para a igreja: orem sempre, orem sem cessar, orem em todo o tempo, orem o tempo todo, orem até você falar assim, cansei, aí você ora mais um pouco, ore sem cessar. Olha, só existe uma oração errada. Talvez você fique aí pensando: mas eu não sei orar, mas eu não sei o que falar, mas eu não sei como que eu devo me comportar, eu não sei como começar. A única oração errada, sabe qual que é? É aquela que não é feita. Se você não faz a oração, essa é a oração errada. Porque todas as vezes que você abre a sua boca, que você abre o seu coração, que você se conecta com Deus, você está num ambiente sagrado e você está sendo abençoado. Diante de um pedido, Jesus está caminhando, está ensinando, e aí os seus discípulos, aqueles homens que Jesus escolheu para andar com ele, fazem um pedido para Jesus. Eles fazem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Jesus, ele olha para aqueles discípulos, para aqueles aprendizes, para aqueles homens em treinamento e ensina assim: quando vocês orarem. Isso está registrado em Lucas 11:1, por exemplo. Quando vocês orarem. E aí ele começa a ensinar a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Mas veja que nós não vemos na Bíblia, em nenhum momento, os discípulos pedindo: mestre, ensina-nos a pregar. Nós não vemos ele falando assim: mestre, nos ensine a cantar e a louvar. Nós não vemos os discípulos dizendo: mestre, nos ensine a aconselhar, a conversar com aquele que está sofrendo. Não, nós não vemos eles perguntando: mestre, nos ensine a visitar. Tudo isso é importante. Você pregar, você cantar, você louvar, você aconselhar, você visitar. Mas eles estão clamando: mestre, ensina-nos a orar. É claro que aqueles homens já oravam. É claro que eles já faziam isso. Tanto é que a resposta de Jesus é: quando vocês forem orar, ou seja, já pressupõe do fato que eles oravam. Aqueles homens, eles conheciam o Antigo Testamento, que era a palavra de Deus para eles naquele tempo. Aqueles homens conheciam as histórias de Neemias, que orou a Deus, falou com o rei, orou por Jerusalém, pelos muros caídos. Aqueles homens conheciam a história de Daniel, que orava 3 vezes por dia, e por causa da sua fé, foi lançado na cova dos leões. Aqueles homens conheciam a história de Ana, que orou clamando por um filho, e Deus respondeu. Aqueles homens conheciam os salmos de Davi, orações, clamores. Aqueles homens conheciam as orações dos profetas, mas agora eles estão diante de Jesus. Eles querem aprender com o Deus encarnado, com o Filho de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Nós oramos, mas nós queremos fazer melhor. Nós queremos orar melhor. Como nós devemos fazer? Perceba que Jesus passa a ensinar: quando vocês orarem. E aí, aqui, na nossa série, vocês já ouviram sobre a oração do Pai Nosso. Jesus ensina aqueles homens, mas Jesus não está ensinando uma teoria.
sabe, olha, eu vou falar para vocês aqui, vocês devem seguir exatamente assim, esse padrão. Jesus não está ensinando uma teoria, Jesus era a prova viva de uma vida de oração. Ele está falando com eles, ensinando-os a orar, porque ele orava, ele buscava o Pai, ele estava constantemente em oração. Jesus Cristo era a prova viva de uma vida de oração. São inúmeros os relatos bíblicos em que está registrado que Jesus estava orando. Nós vemos que Jesus orou no seu batismo. Jesus orou depois de ser rejeitado nas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus orou no deserto antes da tentação. Jesus orou no monte antes de tomar decisões importantes. Jesus orou de madrugada após um dia exaustivo. Jesus orou no momento de virada, no momento de decisão importante. Jesus orou no monte da transfiguração. Jesus orou diante da necessidade do outro. Jesus orou na última ceia. Jesus orou no Getsêmani sofrendo. Jesus orou na cruz. Jesus orou em várias outras ocasiões e situações cotidianas. E nós vemos o registro dessas orações nas Escrituras. Ou seja, a oração era uma prioridade para Jesus. A oração era algo necessário, como eu disse, o combustível para o ministério. Jesus, o Deus Filho encarnado, ele buscava o Pai, o Deus Pai em oração. E aí, a minha pergunta para você, meu querido adolescente, jovem, você que me acompanha aqui, a minha pergunta para você é o seguinte: se Jesus, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, ele buscava ao Deus Pai em oração, quanto mais eu e quanto mais você. Nós precisamos orar sem cessar. Nós estamos falando sobre oração aqui na igreja. Então, na nossa série de domingo, orações que mudam vidas. Falamos semana passada sobre oração de submissão, amanhã oração de louvor. Vocês aqui no Ministério Salt e Fit, orando com fé, buscando a presença de Deus. Então as perguntas são as seguintes: você realmente crê que Deus pode realizar mais do que você? Responda aí com você, consigo mesmo, sim ou não? Você crê que Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode realizar mais do que você? Que você é limitado, mas que Ele pode? Responda com você. Você está convencido de que Ele pode produzir mudanças positivas mais rapidamente do que você? Você acredita que Deus pode agir de maneira a que as mudanças que você tanto espera aconteçam mais rápido do que só você fazer? Você quer, ora, você entende que algum familiar precisa mudar um comportamento, que você precisa tomar um novo rumo, você acredita que as mudanças positivas Deus pode fazer mais rápido que você? Sim ou não? Responda aí com você mesmo. Você diria que Deus pode fazer coisas muito maiores do que você jamais poderia fazer? Você acredita que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, o mar, as estrelas, o universo, criou as moléculas, criou a sua vida, você acredita que esse Deus pode fazer coisas maiores que você? E você crê que o que Deus faz durará muito mais do que as coisas que você ou qualquer outra pessoa pode fazer? Você crê nisso? De coração, responda aí, sim ou não? Você crê que o que Deus faz vai durar muito mais? Se você respondeu sim para essas perguntas, então, meu querido jovem,
Meu querido adolescente, minha querida amiga adolescente, você que está em casa, se você respondeu sim, você acaba de fazer uma declaração de fé. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Onipresente, Onipotente, Ele é capaz de fazer. Você acaba de fazer uma declaração de fé, mas essa declaração de fé exigirá que você faça da oração uma prioridade para a sua vida também. Como era prioridade para Jesus, você entendendo que Deus pode fazer mais rápido, melhor, maior do que você, então o que você vai fazer? Você vai orar. Se você realmente crê que Deus pode fazer coisas maiores, mais rápido, melhores do que você não vai ficar sentado esperando, você vai orar. Você vai buscar ao Pai. Jesus viveu assim. Eu quero pensar com você rapidamente sobre alguns desses momentos que nós encontramos o registro bíblico de que Jesus estava orando. Em alguns momentos, em vários nós citamos aqui, Jesus estava orando, e eu quero pensar especialmente sobre algum deles, não sobre todos, não temos tempo para isso, mas eu separei alguns em especial para refletir com você nessa noite. Em primeiro lugar, nós percebemos que Jesus ora depois de um dia cansativo e cheio de atividades. Como está a sua agenda? Como está a sua rotina? Você está fazendo muita coisa? Como está na escola? Como está no trabalho? Como está na família? As atividades, os afazeres domésticos? Como está tudo isso aí? Você está tendo dias cansativos, cheios de atividade, cheio de matéria para estudar, cheio de coisa para fazer em casa, passar pano, lavar louça, ajudar com o irmão mais novo, tirar o lixo, estudar português, matemática, geografia, história, ciências. Você está tendo um dia cansativo ou está todo mundo só na Netflix? Hein? O pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Está fácil a rotina, pastor Eliezer? Marcos 1, 35, nós vemos o registro que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1, no começo, apresenta um dia de Jesus. Ele chega em Cafarnaum, é um sábado. E aí você vai ver no relato bíblico que logo de manhã, Jesus vai para a sinagoga. E ali ele começa a pregar, um endemoniado surge no meio da turma, aquela bagunça, ele tem que expulsar o demônio. Aí ele sai dali, ele vai para a casa de Pedro, chega lá na casa de Pedro, quer ter um tempo sossegado ali, chega lá, a sogra dele está doente, a sogra de Pedro está doente, e aí Jesus cura a sogra de Pedro, e aí ela vem, serve ele, está lá, Marcos 1, acaba o período do sabá, onde as pessoas tinham que ficar em casa, o que acontece, diz o texto bíblico, que a cidade inteira vai para a porta da casa de Pedro. Ô Pedro, e a gente sabe que Jesus está aí, olha aqui os nossos doentes, olha aqui os nossos enfermos. O que Jesus faz? Jesus sai, vai lá, começa a tocar na vida de cada um, começa a curar, começa a libertar, começa a livrar. De madrugada, o que Jesus faz? Ele ora, ele sai da onde ele estava e vai para um lugar deserto ficar orando. Não foi um dia simples, não foi um dia tranquilo, ele foi na sinagoga, ele esteve reunido com amigos, ele esteve servindo no seu ministério, cuidando de uma cidade, mas o cansaço, todo o seu desgaste não foi suficiente para impedir que ele separasse o tempo para orar. Meu querido, você precisa orar. Pouco importa se você está muito cansado, pouco cansado. Essa história de falta de tempo, isso é lero-lero.
Isso é conto da carochinha. Você tem tempo. Você pode querer arranjar várias desculpas, vários motivos. Ai, hoje não dá. Ai, hoje não aguento. Ai, hoje eu vou assistir aquele episódio daquela série e vai lançar hoje. Ai, hoje eu cansei muito aqui nos meus estudos. Ai, hoje minha mãe me esfolou, tive que lavar toda a casa. Queridão, Jesus passou um dia exaustivo, mas ele separou um tempo para orar. Se ele, que é o Filho de Deus, separou um tempo para orar, quanto mais eu, quanto mais você. Não se esconda, não se omita atrás de desculpas de que você não tem tempo. Você precisa orar. A história diz que Martinho Lutero falava que ele orava 2 horas por dia, todos os dias, exceto nos dias que ele tinha muitas atividades, porque daí ele orava 3 horas por dia. Ele separava mais tempo para orar, porque ele sabia que quanto mais atividade ele precisava, mais ele precisava de Deus. Você sabe que, rapidamente um testemunho, quando eu tinha a idade de vocês, de alguns de vocês, 17, 18 anos, eu já estava estudando muito para concursos. Passei no primeiro concurso com 18 anos. E desde então já passei assumi 4, né, mas já passei em outros que eu acabei não assumindo também. Eu estudava de 9 a 12 horas por dia. Acordava, ia direto, estudando. Fazia faculdade à noite, que inclui aí nessas horas, mas eu estudava desde a manhã até a noite. Nunca deixei de separar o meu tempo, fazia parte do meu planejamento. Era direito civil, direito constitucional, oração. Administrativo, português, informática, oração. Sábado, durante o dia, alguns iam para jogar bola, eu estava estudando. Mas à noite eu estava na juventude, estava na igreja. Domingo de manhã, estava na igreja, escola bíblica dominical. Prioridade. Eu sabia que aquilo ia fazer com que a minha força sozinho, Deus ia responder muito mais rápido. Eu poderia passar anos estudando. Deus precisava só de 6 meses para me abençoar e eu passar no primeiro concurso. Se você entende que Deus pode fazer mais e melhor por você, você precisa se dedicar à oração. Segundo lugar, antes da tentação. E aí, adolescente? Muita tentação, muita dificuldade. Isso é para nós também. A tentação não é um privilégio dos adolescentes e dos jovens. Todos nós sofremos com tentação. Nas nossas veias não corre versículo bíblico, corre sangue, tem hormônios, e na idade de vocês ainda mais, explosão de hormônios. Sabe quem passou por tentação? Jesus. Nós vemos no relato bíblico, em Mateus 4, versículo 2, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus passou por uma tentação muito pesada no deserto. Você acha que a sua tentação de não mentir, que a sua tentação de não acessar sites pornográficos, que a sua tentação de ser a mais bonita da escola, que a sua tentação de conquistar, você acha que isso é muita coisa? Jesus passou pela tentação porque Satanás queria desviá-lo da sua missão e propósito. O mundo, a humanidade estava ali correndo o risco. A tentação de Jesus não influenciaria a sua vida apenas, mas toda a humanidade. E Jesus passou por essa tentação, mas antes, ele passou 40 dias em jejum. Jejum e oração, meu amigo, é Batman e Robin, é queijo e goiabada, é pipiu e frajola, é Timão e Pumba, é dupla dinâmica.
oração e jejum, é vida consagrada, é tempo diante de Deus, é buscar a Deus. 40 dias, Jesus buscando o Pai em oração, em jejum, e aí ele passa pela tentação. E ele suporta essa tentação, graças a Deus. Hoje nós temos vida eterna porque ele suportou a tentação. Você acha que está difícil a sua tentação? Você precisa orar antes. Você precisa de uma vida consagrada ao Senhor antes. Porque a questão aqui, meu amigo, não é se vai chegar, se você vai ter uma tentação. A questão aqui é quando você vai ter uma tentação. E somos tentados todos os dias. Você será tentado agora se você não tem uma vida consagrada, dedicada a Deus, buscando a Deus em oração antes. Na hora você não vai pensar. Na hora a sua mente vai escurecer. Paulo fala assim, em Efésios 6, versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Revistam-se da armadura de Deus, levem uma vida a sério com Deus, oração, consagração, jejum, porque os dias maus, Paulo diz, quando eles vierem, não se eles vão vir, porque eles virão. Você, adolescente, você jovem, você que está em casa, você não vai permanecer inabalável se você não estiver com a sua vida firmada antes. Na hora da aflição, você vai clamar por socorro. Na hora do aperto, você vai clamar. Mas se a sua vida estiver firmada em Cristo, firmada em consagração da sua vida, você vai conseguir suportar essa tentação. Terceiro lugar, antes de uma decisão importante, você precisa orar. Você não pode sair decidindo as coisas da sua cabeça. Você acredita que Deus pode fazer coisas maiores que você, melhores que você, mais rápido que você? Então você precisa orar. Você precisa colocar diante do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, antes de tomar decisões importantes, ele orava. E se ele, sendo Filho de Deus, assim fazia, quanto mais eu, quanto mais você. Olha só o que Lucas registra no capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Sabe o que ele fala no versículo 13 seguintes? Que Jesus desce daquele monte, e ele tem ali diante de si uma escolha, uma decisão. Ele vai escolher os seus discípulos. Não era uma decisão qualquer. Ele está escolhendo os homens que vão dar seguimento à sua mensagem, à sua palavra. Nós estamos aqui hoje por causa daquela decisão de Jesus, por causa daqueles homens que ele escolheu. E ele não escolheu aleatoriamente, ele não decidiu tirando no par ou ímpar, jogando sorte. Ele passou a noite orando. Meu querido, minha querida, você tem diante de si toda uma vida. Você tem muitas decisões para tomar. Você vai decidir profissão, relacionamento. Você vai decidir modo da sua vida. Você acredita que Deus pode fazer coisas melhores, maiores, mais rápido e mais duradouras que você? Você precisa orar. Jesus escolheu aqueles que iam andar com Ele, aqueles com quem Ele ia compartilhar a vida, aquele com quem Ele ia ensinar, ia conviver. Quem que você está escolhendo para andar com você? As suas amizades,
Você tem orado por isso? Você tem buscado andar com pessoas que você sabe que são respostas de Deus para a sua vida? Ou eles estão mais para ajudantes do tentador do ponto anterior? Porque, olha só, se você sai escolhendo só porque é o mais legal, só porque conta a melhor piada, só porque é o mais bonito, só porque tem um carro que vai te levar para passear, se essa é a base da sua escolha, eu acho que você está escolhendo errado. Quais são as influências que você está decidindo ter sobre a sua vida? Jesus, ele orou antes de escolher aqueles que iam caminhar com ele. Você precisa orar para tomar decisões importantes. E quem anda do seu lado, quem anda com você, é uma decisão muito importante. Você já orou, está orando pelo marido que Deus tem preparado para você? Você já orou pela esposa que Deus tem preparado para você? Falando aqui para os nossos adolescentes de maneira especial. Porque essa decisão é, no meu ponto de vista, humilde, aceito contraditório, é a segunda decisão mais importante da sua vida. Porque você vai decidir a pessoa que você vai andar, compartilhar a vida o resto da sua vida. Você não pode escolher só porque você acha que é o mais bacana. Só para você saber, né, qual que é a primeira decisão mais importante da sua vida, é a decisão ao lado de Cristo. Essa é a primeira decisão. Porque aí você está definindo com quem você caminhará a eternidade. Desde já até a eternidade. Mas a pessoa com quem você irá se relacionar numa união conjugal, isso é muito importante. Os amigos com quem você vai compartilhar vida, tempo, alegria, tristeza, dores, isso é muito importante. Você não pode sair dando cabeçada por aí. Você não pode sair escolhendo e decidindo sem buscar antes o discernimento de Deus. Alguns casais jovens que eu já tive a oportunidade de aconselhar, falei, eu e Cláudia, essa pessoa não é para você casar, você está enganado. Não, mas eu amo, não, mas eu estou apaixonado, não, mas ele é muito legal. Nossa opinião, estamos olhando, não é para você casar. Ah, mas eu vou casar, casou. Aí anos depois passam, pastor Breno, pastora Cláudia, nós vamos nos separar. Não é para separar não. Não, mas você disse que não era nem para casar. É, mas você não decidiu casar? Agora você vai decidir continuar casado. Porque a escolha que você faz lá atrás reflete em toda a sua vida. Princípio bíblico, semear e colher. Você colhe aquilo que você planta. As suas decisões, meus amigos, precisam ser tomadas debaixo de oração. Jesus fez assim. Se ele fez assim, quanto mais eu, quanto mais você. Quarto lugar, no momento de definição, no momento de virada de ministério, Jesus diz assim, a Bíblia nos revela em Lucas 9:18, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então Jesus lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Jesus está aqui nesse ponto, no momento de virada, no momento de definição. Ele vinha já trabalhando, cumprindo o seu ministério, mas aqui, como numa dobradiça, era um momento de começar a revelar o seu propósito messiânico. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Em vários momentos, quando nós lemos na Bíblia, Jesus fala assim, olha, não conta para ninguém, ele ainda estava trabalhando, mas aqui ele quer saber o que as multidões dizem que eu sou, como, o que eles estão falando. Aí os discípulos respondem, uns dizem que é Elias, outros João Batista,
outros dizem, né, que é um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas veja que antes dessa revelação, Jesus fala: olha, Pedro, foi o Espírito Santo que revelou isso para você. Antes disso, Jesus está orando. Quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Como você se enxerga diante dos outros? Como você acha que os outros enxergam você? Quem dizem que você é? Sabe que cada um de nós tem um propósito de vida, tem um propósito nesta vida, e você não vai descobrir isso lendo nos sites, conversando com amigos, mas você tem que buscar isso de Deus em oração. Deus, o Senhor me criou, o Senhor já me conhecia quando ainda estava no ventre da minha mãe. Quem eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? Qual é o meu propósito de vida? Busque do Senhor. Eu não sei o que eu quero ser. Eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Eu não sei. Eu sou tão isso. Eu sou tão aquilo. Meu amigo, minha amiga, você é um filho amado de Deus, do Pai, em primeiro lugar. E Ele tem um propósito especial, único, exclusivo para você. Você não é qualquer coisa, não. Não pense que você é menor, é desprezível. Não, busque do Senhor, porque você tem um propósito especial para a sua vida. Você que está em casa, você que está aí ouvindo, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E nessa definição, nesse momento de falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, você busca de Deus em oração, você busca de Deus. Jesus estava orando em particular, e então ele pergunta para os outros: o que é isso que estão falando de mim? Você sabe que o que os outros falam de você, diz muito do seu testemunho. Como você está revelando ao mundo o Cristo que você diz que adora e que serve e que entregou a sua vida? O que eles estão dizendo? O Breno, isso daí não presta não. O fulano, a ciclana, isso daí. O que te define no meio da galera? O que dizem que você é? Você é o bonachão? Você é o pegador? Você é a cricrisenta? Você é a chata? Você é a top da balada? O que eles estão dizendo? Não, você é um menino honrado de Deus. Você é alguém em quem eu posso confiar. Se eu falar um segredo para ele, eu posso confiar, porque ele é honesto comigo, ele me respeita. Se eu falar com essa menina, ela vai me ajudar. O que estão dizendo de você? Você não vai ser adolescente para sempre. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa entender que existe toda uma vida diante de si. E aí, nesses momentos de definição, você precisa buscar a Deus. Talvez você decida ser uma médica, um professor, um advogado, um pastor. Isso importa muito pouco. O que importa é que você seja alguém que cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Não porque o seu pai quis, não porque a sua mãe, não porque a tradição da sua família, mas porque você entende quem você é em Deus. No momento de definição, e vocês estão caminhando cada dia mais para definições. Quem é você? Quem eles dizem que é você? Jesus estava orando antes de fazer essa pergunta para os seus discípulos. Em quinto e último lugar, você não pode orar apenas por si ou pelos seus, mas você deve orar por todos. A oração, ela aquece o nosso coração. A oração traz conforto quando nós cobrimos a nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós.
mas você não pode ser egoísta ao ponto de querer que as bênçãos de Deus estejam tão somente sobre a sua vida e sobre a sua família. Por isso que você deve estar conectado individualmente ou comunitariamente, como uma igreja, num ministério de intercessão, orando pelos outros. Olha o que o texto diz a respeito de Jesus, em João 17, no versículo 1, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus estava naquele momento orando por si. Ele está prestes a ir para a cruz. Ele está no Getsêmani, no jardim do sofrimento. Essa oração, João 17, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E no primeiro versículo ele está orando por si. Ele começa a colocar a sua vida diante do Pai. Ele sabia que ele precisava de oração. No versículo 6, agora ele está orando pelos seus discípulos, por aqueles que estavam próximos dele. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Então Jesus está orando diretamente pelos seus amigos, pelos seus companheiros. Como nós devemos orar pelas nossas famílias, por aqueles que estão conosco. Mas no versículo 20, ele vai muito além. E ele diz assim: olha, a minha oração, Pai, não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você sabia que Jesus orou por você? Você sabia que nesse momento, Jesus colocou a sua vida diante do Pai? Ele está orando para muito além do seu tempo físico, pensando ali no Jesus homem, para muito além do seu ambiente geográfico. Ele está orando por todos aqueles que crerão nele. Uma vida de oração é uma vida de entrega, de amor, não é uma vida egoísta. A sua oração, creia, ela pode ir muito além das suas capacidades físicas, das suas limitações temporais e geográficas. Você do seu quarto, você pode orar por alguém que está na igreja perseguida lá na Coreia do Norte. Você ali na sua cama pode orar por alguém que está sofrendo uma injustiça e você nem sabe o nome, mas você está intercedendo por elas. Você quer orar como Jesus, com Jesus você precisa de uma vida de oração, não apenas por si, não apenas pelos seus, mas você tem que entender que essa batalha espiritual, ela é de todos nós. Nós precisamos estar envolvidos, orando, intercedendo. Quando alguém coloca um pedido de oração, no WhatsApp, no chat, num culto, quando você tem notícia, ore, ore. Ore, mas eu não conheço, é fulano de tal, é amigo, ore, porque isso faz diferença no mundo espiritual, isso abençoa a sua vida, abençoa a vida de quem você nem conhece. Você pode ser um instrumento de Deus, nessa batalha e nesse mundo espiritual. Então, meu amigo, olha só, ore, mesmo após um dia cansativo e cheio de atividades. Ore antes da tentação, não espere chegar. Ore antes de decisões importantes. Ore em momentos de definição de identidade e ore não apenas por si, pelos seus, mas ore por todos. E concluindo, de forma bem prática, eu quero sugerir, indicar para você, que você precisa definir um lugar e um momento apropriado para orar. Você precisa separar um tempo de oração. Isso precisa fazer parte da sua rotina, da sua agenda. Coloca o seu celular para despertar. Você não coloca ele para despertar de manhã, para acordar e ir para a escola? Coloca ele para despertar para orar. Agora é hora de oração, e aí você ora. Olha o que Jesus agora diz a respeito da oração. Mateus 6, 6 e 7. Mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, de forma bem prática, torne a oração um hábito na sua vida. Viu, Rafinha? Viu, Sara? Viu, Tayane? Viu, Pedrão? Calma que eu já chego a vocês. Torne isso um hábito. Quando vocês orarem, quando você for orar, ou seja, no tempo, no espaço, você vai orar, então separe um dia, o momento do dia. Eu gosto de manhã, eu gosto da tarde, eu oro melhor à noite. Eu não sei, você sabe. A Cláudia, contar aqui, acho que ela, não sei se ela está assistindo, mas a gente ia orar à noite, rapaz, ela orava assim, eu começava a orar às 10 horas antes de dormir, ela ia dizer o amém 7 horas da manhã do outro dia, porque ela orava, dormia no meio da oração, de manhã à noite não era um bom momento, nós descobrimos isso, né, porque ela começava a fechar o olho para orar, e o amém dela acontecia 8 horas da manhã, do outro dia. Talvez para você a noite seja o melhor horário, talvez seja de manhã, talvez você precisa entender e tornar isso um hábito na sua vida, quando você for orar. Vá para o seu quarto, então, olha, escolha um local, escolha um horário sem distrações. Jesus está falando, feche a porta, você precisa de tornar isso um hábito mais privado, viu, Sofia, viu, Pedrão, viu, Guilherme, viu, Isabela? Isso tem que ser um hábito mais privado do que aqui. Aqui é público. É muito legal, não é, Rafa? É legal, eu gosto de orar aqui também. Mas isso tem que ser, aqui é só um reflexo do que acontece em casa. A sua adoração, a sua oração em casa, ela tem que ser todo dia. E aqui você só vai estar mostrando aquilo que você vive lá. Separe um tempo e um local especial, privado, o seu quarto, menos público, é você e Deus. Faça isso com sinceridade. Jesus está falando, não fiquem repetindo a mesma coisa, não fica palavras vãs, não, derrame o seu coração diante do Senhor, derrame o seu coração, deixe de lado aquelas frases prontas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, viu o avô orar assim, aí você vai ficar repetindo isso, não, é derramar o coração. O salmista diz assim, olha, confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, está lá em Salmo 62, 8, derrame o coração, falar com Deus é se abrir como um amigo chegado que ele é. Jesus fazia isso. E se Jesus, que era o Filho de Deus, ele orava assim, quanto mais eu, quanto mais você. Antes de tudo, ore com Jesus, ore como Jesus, ore em nome de Jesus. E lembre sempre, a oração errada é aquela que não é feita. Então ore sem cessar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, e que o Senhor grave no nosso coração a importância que temos de estar diante do Senhor, em todo momento, em alguns momentos especiais, isolados no nosso quarto, em alguns momentos coletivamente, em alguns momentos em público, mas sem cessar, uma vida consagrada diante do Senhor. Deus, tira de nós a preguiça, tira de nós, Deus, essa desculpa esfarrapada que não temos tempo. Tira de nós, Deus, essa ideia que a oração é só para grandes homens e mulheres de fé. Não, que nós possamos nos deleitar e aproveitar da sua presença todos os dias. Deus, quando vier a tentação, que nós estejamos firmes no Senhor, antes de decisões, antes de definições, que o Senhor nos instrua e nos dê discernimento. Pai,
nos ensina a orar. Nos ensina a orar, como o Senhor ensinou os discípulos, como nós temos tantos exemplos na Tua Palavra, que nós possamos orar com Jesus, como Jesus, em nome de Jesus, porque é em nome dEle, Todo-Poderoso, que nós oramos. Amém.